Oi, eu vou conversar hoje com você sobre o que é a clareza. Nós normalmente como costumamos dizer assim, eu queria isso, eu queria aquilo, você vê se uma coisa na pessoa, se eu tivesse isso. Mas você sabe de fato o que é que você quer? Nesses atendimentos que eu tenho feito ao longo desses anos, uma das coisas que eu tenho observado é que as pessoas elas não têm clareza de fato do que elas querem. A pessoa até acha bacana quando vê alguém de carro, olha para a pessoa e diz assim: eita, mas é sortudo, já tá de carro novo. Mas a pessoa, ela nem tem a clareza que ela deseja esse carro. E aí, quando ela toma consciência, eu quero esse carro, ela não tem a clareza de qual é o carro, de como é esse carro, que cheiro tem esse carro, como ela se sente poderosa dirigindo esse carro, como o que é que esse carro traz de importante para a vida dela, como ela traz, qual o significado de ter esse carro para a vida dela. E aí eu gosto de ensinar assim. As pessoas perguntam: mas como é que você quer que eu tenha clareza de uma coisa se é uma coisa que está tão distante de mim? Eu digo, gente, para a gente usar o poder mágico e poderoso da imaginação, né? Vamos dizer que você queira realmente, de fato, um carro. Então, usa o poder da tua imaginação. Se eu disser para você maçã, você não consegue imaginar a maçã? Então, usa o poder da tua imaginação para dar clareza ao teu sonho. Então, o que é que eu quero? É um carro? Aonde que eu estou dirigindo esse carro? Qual é o conforto desse carro na minha coluna? Que cheiro tem dentro do meu carro? Qual é a cor do meu carro? Esse carro é importante para mim e para minha família. Por quê? Como é que eu vou me sentir quando as outras pessoas me verem usando esse carro? Aí porque eu pergunto, porque como eu vou me sentir? Porque aí é um grande segredo, é a grande virada. Às vezes a gente até quer uma coisa, mas quando a gente começa a sentir isso na nossa vida, tipo, você quer um carro e é um carro muito caro, vamos dizer que seja um carro acima de 500 mil reais, e você vem de uma família mais simples. Algumas pessoas que eu atendo já externaram isso pra mim. Eu até queria esse carro, mas a minha família vai me achar muito snob se eu tiver esse carro. E aí, qual é o sentimento dessa pessoa? Eu até quero, mas a validação da minha família é mais importante. Então, a gente, para materializar uma coisa, a gente precisa de imaginar e de sentir. São dois tipos de vibrações poderosíssimas, que quando se unem, elas começam a movimentar um vórtice e a materialização acontece. O que é que acontece normalmente no nosso desejo? Número 1, nós não temos clareza de fato do que queremos. A gente às vezes quer fazer, por exemplo, eu queria fazer o vestibular de medicina, porque quando eu estudava, só tinha validação social na minha escola, na minha família, quem era médico ou advogado. Eu não gostava de direito. Então, e eu gostava de biologia, eu digo, então eu vou ter que ser médica, né? Mas se eu fosse médica, eu era uma médica que eu não era feliz. Por quê? Porque eu adoro isso, eu adoro comunicar, eu adoro falar. Então, se eu fosse trazer isso para dentro do consultório, os próximos pacientes não vinham, porque ia ficar cada um, era uma hora e meia de consulta eu conversando. Então, é muito importante a gente ter clareza do que a gente quer. Não do, eu vou fazer medicina, como no meu caso, porque era importante para o meu pai, era importante para minha mãe, era importante para a validação da sociedade à minha volta. Todos os meus amigos queriam ser médico. Aí eu ia ser o quê? Então, depois que eu fiz esse processo de despertar da consciência, eu comecei a observar várias coisas em mim. Eu comecei a observar o que é que de fato eu queria e quais eram as coisas que eu pensava que eu queria. E eu descobri que elas não eram a mesma coisa. Eu descobri que de fato eu queria ser uma coisa, mas eu buscava coisas diferentes. E aí não dava certo. Não dava certo. Por que não dava certo? Porque a mente dizia uma coisa e o coração travava. O coração
Fechava, o coração não se sentia à vontade, ele não se sentia em casa. E aí começou quando eu comecei a fazer TV. Quando eu comecei a fazer TV, eu comecei a fazer um programa do nada. E quando eu vi, eu tinha patrocínio pro programa. Eu viajava com uma equipe, eu montei uma equipe no programa, assim, uma coisa... A gente dormiu e acordou com a equipe pronta. E era uma coisa que eu vi, eu disse, meu Deus, como é que eu materializei? Só que na vida eu tinha tantas questões na época, tantas outras coisas que me sufocavam, que eu terminei dando foco a esse sufoco e deixei o meu sonho mais uma vez passar. Mas isso me fez acordar para uma coisa. Quando eu sentia desejo de fato, quando aquilo era real na minha vida, aquilo simplesmente de uma forma rápida, mágica, acontecia. Só que eu não sabia que eu estava ligando o sentimento com a imaginação. E aí foi quando eu comecei essa jornada de expansão da consciência, fui aprendendo várias coisas que eu nunca imaginei, né? E comecei a estudar e colocar, fazer os experimentos em troca, em prática. Eu me lembro que uma coisa simples era a visualização de uma borboleta. E aí eu disse, eu vou visualizar, vou ver se isso aqui é verdade. Aí eu disse, eu vou visualizar uma borboleta amarela. Aí pronto, eu fechava os olhos, imaginava a borboleta amarela, sentia a borboleta amarela às vezes até pousando no meu nariz. No outro dia eu via a borboleta amarela. E aí eu disse, se eu faço isso com a borboleta, eu disse, mas a borboleta é fácil, né? Eu não tô gastando nenhum dinheiro com ela. Aí eu comecei a fazer isso com lanche. Eu desejava que o lanche, imaginava o lanche, pouco tempo, às vezes, por exemplo, essa semana foi, eu desejei de noite, no outro dia da manhã eu desejei comer quiabo. E quando foi no dia seguinte, tava lá, o meu tio vende, ele tem uma coisa faz uma seleção de legumes, e tava lá a seleção de legumes dele do quiabo que eu queria comer. Eu só senti o sabor do quiabo com vontade, com desejo, eu quero comer esse quiabo. Aí vocês dizem, Helena, o quiabo é muito barato. O quiabo é muito barato, tá? Mas eu não fiz nada. Aconteceu na véspera do Réveillon, de eu não ter me programado para absolutamente nada. E aí começou a chegar uma sobrinha, depois chegou a outra sobrinha, meu filho já estava em casa, e eu estava com a minha amiga que eu disse, mulher, eu vou dar o quê para esses meninos comer? Aí ela disse, pois é, mulher, tu não se programou. Eu disse, não me programei não. Aí eu disse, eu vou encomendar umas esfirras. Aí liguei pra mulher, eu quero encomendar umas esfirras. Ela disse, não dá, porque já, esse horário já está encerrado, por ser fim de ano. E eu não tenho, tudo meu é feito fresquinho. Tá bom, eu agradeci e disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas também continuei. Na hora que eu imaginei a esfirra, eu me senti comendo a esfirra, porque é uma das coisas que eu mais adoro. É um dos lanches que eu mais faço. E aí não passou 5 minutos, a mulher mandou um WhatsApp pra mim. Venha buscar as esfirras, eu não tenho o tanto que você quer, mas eu tenho um X. Aí eu disse, pois quanto é? Eu tô indo buscar. Não, pra você é de graça. Então, eu acho que não é a questão do valor, é a questão do que você quer e da forma que você tem que aprender a sentir o que você quer. Porque aí vai vir ou você pagando ou de graça, o como é com o universo. Você precisa ter a clareza do que você quer. E o que é essa clareza? Essa clareza é assim, você planta uma semente de manga hoje. Você tem clareza de que ela é uma manga rosa, que ela tem esse perfume, que ela tem esse sabor. Muito embora a semente tenha sido plantada hoje, você não está com a árvore ainda pronta, muito menos ainda florando para dar fruto, você tem clareza e certeza que de uma mangueira nasce manga. Quando você tiver um desejo com tamanha certeza de que a sua mangueira vai dar manga, eu te desafio a deixar o comentário aqui embaixo, porque eu tenho certeza
que vai dar manga.